boa tarde. Vamos aqui mais uma aula, né, da nossa oficina de produção, elaboração de projetos, produção em dança. Lembrando que essa oficina, né, tem um patrocínio do Governo do Estado, do Rio de Janeiro, através da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e a Lei Aldir Blanc. Então, a gente já está na terceira aula, começamos a fazer a descrição, o passo a passo de como faz a elaboração de projetos. E hoje a gente vai começar a terceira aula, que eu reservei para hoje a parte de orçamento, contrapartida, ficha técnica, né, equipe do projeto e os anexos importantes que a gente precisa colocar. Muitas vezes são exigências, outras vezes não tão exigências assim, mas é sempre bom ter pronto para você colocar e enviar para quem está avaliando o seu projeto. Tá? Lembrando que a Lei do Estado do Rio de Janeiro, a Lei de Incentivo, ela vai abrir a partir do dia 1º de março, então esse curso ele já vai te dar uma certa orientação de como fazer, como elaborar o seu projeto, para que a partir do dia 1º de março você já consiga fazer a inscrição na própria secretaria. Para as próximas aulas, né, na aula que vem, eu vou apresentar o site para vocês, o Sistema do Desenvolve Cultura, e as planilhas, se der tempo, né? As planilhas, como é que a gente tem que fazer o preenchimento das planilhas. E aí, na última aula, na sexta-feira, a gente faz uma finalização, né, de todo o roteiro de projeto, como é que ele é exatamente ponto a ponto cobrado nesse Desenvolve Cultura, para poder você inserir o seu projeto na Lei de Incentivo do Estado. Então, gente, aí era só para resgatar coisas antigas que a gente já passou, a gente já fez essa descrição da proposta, o público-alvo, né, os objetivos, a justificativa, plano de comunicação, plano de distribuição, alguns desafios que a gente dá umas dicas importantes, o detalhamento do projeto, né, quando vem listando cada etapa do projeto, o cronograma. E hoje a gente fala de orçamento. O orçamento ele é sempre pedido em planilha de Excel, tá? Sempre pedido. Normalmente eles já enviam um padrão. A Lei de Incentivo do Estado ela tem um formato padrão que você baixa antes de fazer a inscrição e depois transforma ela em PDF para poder conseguir anexar, não tem problema nenhum. Mas, basicamente, o que é pedido ali é isso, sim. É um item que você vai colocar, né? Ele vai dividir em pré-produção, produção e pós-produção, e ele vai te pedir ali os itens. Sei lá, coordenação geral, produção executiva, material de cenário, passagens aéreas, hospedagem. Esses são os itens que você vai descrever ali. Depois vai vir a quantidade. Então, a quantidade de itens que você está pedindo, né? Então, se é coordenação geral, é um coordenador, 2 coordenadores, direção, coreógrafo, bailarinos, é 1, são 2, são 3, quantos itens você está pedindo? Na coluna seguinte, vai vir uma coluna chamada unidade, que é a forma que você vai pagar esse profissional, esse serviço, ou comprar um determinado material. Você vai fazer o pagamento por diária, por cachê, por serviço, por mês. Como é que vai ser feito? É uma verba só que você vai retirar e vai pagar da sua maneira? Vai pagar pelo projeto inteiro? Então, essa unidade ela vai descrever a forma como você vai pagar. Tá? Isso vai te ajudar muito na questão de prestação de contas no final, para você poder se organizar conforme como você vai pagar. E aí a quantidade de unidade ela se refere a quantas formas desse pagamento você vai fazer. Então, se eu colocar diária, qual é a quantidade dessa unidade? Qual é a quantidade de diária que você vai pagar? Qual é a quantidade de cachê que você vai pagar? Entendeu? Qual é a quantidade de mês que você vai pagar? Então, sempre vai ser um referente ao anterior. Então, eu vinha com o item, a quantidade de item, a unidade, quantidade de unidade. E agora o valor unitário por cada serviço prestado.
Então, ali você vai ter, né, cada diária de um técnico de luz, por exemplo, está em 380, se eu não me engano, pela tabela do satélite. Cada diária de sei lá, coordenação geral, ou cada serviço de coordenação geral, ou cada mês de coreógrafo, que está numa faixa de 5 mil, se eu não me engano, pela tabela do Sindicato da Dança do Rio de Janeiro. Então, você tem que ter atenção para essas questões também, essa base, né, do valor de mercado, para poder você colocar no seu orçamento, ele ficar o mais próximo do real, né, do mercado de trabalho mesmo, e você poder, para você não ter problemas quanto a diligências futuras ou a aprovação ou não do seu planilha de orçamento. Então, sempre recomendo isso. Claro, dica também, que é bem importante, por exemplo, se o seu projeto tem 6 meses, né? Aí você vai ter lá um produtor que vai estar os 6 meses do projeto. Então, em vez de você escrever lá na pré-produção, produtor, 6 meses, porque aí vai ser, né, o produtor trabalhando por 6 meses. Você coloca ele 2 na pré, 2 na produção e execução e 2 na pós-produção. Porque aí eu entendo que ele vai acompanhar todo o seu projeto. Eu não sei se eu consegui ser clara, talvez quando a gente for explicar, mostrando a planilha, porque pode dar a impressão que aquela pré-produção vai durar 6 meses e ela não dura. O seu projeto inteiro dura 6 meses, entende? Então, a gente divide. Então eu posso colocar essa mesma pessoa? Pode, se ela tiver o projeto todo. Geralmente, a equipe de criação, que aí a gente chama iluminador, figurinista, coreógrafo, a gente coloca tudo na pré-produção. Alguns acompanham, mas geralmente eles não estão na pós. Quem vai estar na pós é um técnico, né? Quem vai estar na produção e execução é uma costureira. Então, esse tipo de atenção a gente precisa ter. E uma coisa que o Thiago falou, que eu acho fundamental, é a gente estar sempre de acordo com o sindicato, né? Cada categoria tem, a SATED é muito organizada, existem outros órgãos que a gente pode consultar, o Sindicato da Dança, ou a organização dos músicos, porque isso interfere. E lembrando que o valor da diária não significa que está junto à alimentação. Então, se você vai calcular que aquele técnico vai ficar tantas X horas, você tem, geralmente, a diária por 8 horas de trabalho, né? Então, se dentro dessas 8 horas, vamos supor que o cachê seja 380, você também tem que colocar a alimentação para aquela pessoa a parte dessa diária. Isso acontece muito, assim, às vezes a gente paga diária, porque existem várias maneiras de se fazer. Você pode pagar cachê para a pessoa, né? Tipo bailarino, geralmente a gente paga um cachê pelo mês, ou paga diária de alimentação. Em algumas companhias, como já recebem, só se pode pagar a diária de alimentação. Então, você coloca lá esse valor. Então, tudo isso precisa ser pensado e analisado de acordo com os sindicatos ou os órgãos que regulamentam aquele serviço, aquela profissão, aquele profissional. Claro que tudo pode ser conversado. Então, se você já sabe quem vai ser seu coreógrafo, você pode negociar com ele, né? Porque a tabela do sindicato, ele vai querer ficar aqui 4 meses, pela tabela do sindicato vai inviabilizar, a gente pode negociar. Lembrando que a negociação pode ser para mais ou para menos também, né? Então, muitas vezes a gente já fala com o coreógrafo que é possível. Olha, a gente não vai conseguir além disso, porque a lei também determina um teto. Então, assim, um diretor não vai, se seu projeto é, sei lá, de 150 mil, o diretor não pode ganhar 100 mil. Vocês entendem? Por mais que ele seja extremamente renomado. Mas existem limitadores. Na Rouanet, existe até um balizador que não te deixa colocar, porque ela vai por uma planilha da FGV, se não me engano. A secretaria, ela vai te diligenciar depois. E aí você tem que justificar por que aquele valor é tão alto para aquela função. Então, o ideal é a gente já estar com os valores ou pré-acordados, que esses profissionais já sabem que não vão receber o que se sonha, e
aquele valor que é determinado pelos órgãos regulamentadores, né? Os sindicatos, as associações. Então, fiquem bem atentos a isso, tá bom? De dicas de orçamento, assim, comum as pessoas ficarem com medo, né, dos valores praticados. Meu projeto vai ficar muito grande, meu projeto vai ficar muito caro e tudo mais. O que a gente costuma dizer, né, e orientar não tenha medo de cobrar o valor normal de mercado, né? Não é porque eu estou iniciando que eu vou deixar de pagar os profissionais envolvidos comigo para poder fazer um projeto, entendeu? Eu acho que a gente tem que também pensar muito na questão de valorização do mercado de trabalho, valorização dos artistas em geral, né? Então, a gente tem que, sim, se preocupar em colocar na planilha de orçamento cada profissional envolvido para que eles recebam da melhor maneira possível. E se, por acaso, né, você achar que está ficando muito alto, você vai ter que melhorar a sua justificativa, a sua descrição, o seu planejamento ali para convencer não só você mesmo, como os seus patrocinadores, de que aquele projeto vale aquele valor, né? E se todo mundo estiver recebendo, né, nada exorbitante, dentro do que é praticado normalmente, não faz sentido, né? Às vezes a gente se assusta com um projeto sei lá, vou botar aqui 100 mil, 200 mil, mas aí quando você vai ver, tem 20, 30 pessoas envolvidas, entendeu? E aí cada uma, se for receber durante 3, 4 meses, não é tanto, entendeu? Cada um vai estar recebendo aí um salário razoável. Então, não fiquem com medo do valor total do projeto, né? Tenham mais atenção a ser fidedignos à realidade de mercado no quesito, vou pagar uma diária de técnico porque o valor praticado é esse, eu vou pagar um mês ou um serviço de um determinado profissional que o valor é X, faça uma consulta antes para orçamento também, assim, de produtos de gráfica, banner, cartaz, né? Faz uma pesquisa, bota na internet lá, vê ou manda para alguma empresa que vocês conheçam do ramo para poder ver se o valor que você está colocando ali é coerente com o que seria cobrado no futuro. Vou fazer uma passagem para, sei lá, para o Maranhão ou para Porto Alegre. Vê lá, bota na internet, faz uma pesquisa prévia de quanto seria uma passagem e tal. Então, assim, essas pesquisas a gente tem que ir fazendo junto, né, com a elaboração da planilha de orçamento, para poder a gente se sentir confiante, né, na hora de defender o nosso projeto, falar, né, esses valores são os valores normais que eu vou acabar gastando, e também, se alguém vier fazer uma diligência, você poder comprovar, olha, segundo a pesquisa feita, tal, eu tenho esse tipo de orçamento, então ele é condizente, ele é coerente com o item ou o serviço que eu estou solicitando. Tá bom? Eu acho que isso é bem importante, assim, porque munido dos orçamentos, qualquer diligência você pode responder apresentando em anexo esse orçamento. Não foi um número que você tirou da sua cabeça de forma aleatória. Mas volto a dizer aquele exemplo que a gente deu ontem em relação a modo sleep. A coreografia foi construída durante os ensaios. Então, durante os ensaios foi construído o cenário, durante os ensaios foi construído o figurino. Então, nós tínhamos uma estimativa. E aí, dentro dessa estimativa, e aí já vem um pouco da experiência que a gente tem com os coreógrafos ou com as produções da companhia, dentro dessa estimativa a gente conseguia falar, olha, isso não vai dar no orçamento, isso é possível, vamos transformar isso naquilo, né? Aquela história dos diamantes, quem não estava ontem, a gente falou sobre a história dos diamantes. Né? Começou com um diamante desse tamanho, só que era caríssimo, terminou com uma bolinha desse tamanho, de uma pedrinha de acrílico, porque eram 50 quilos, e porque não podia machucar o bailarino, então foram vários testes. E aí você não tem como saber isso na hora que você escreve, porque você não tinha o produto lá para testar. Então essa estimativa é importante.
Mas a questão do profissional, ela é muito mais fácil para a gente colocar, ou de determinar, por exemplo, banheiro químico. Banheiro químico você pode pedir equipamento, você pode pedir orçamento. Então, isso fica muito mais próximo da realidade. E aí é bom para um lado e para o outro quando é estimativa. Pode ser que você arrase e aí você consiga ter sobra, mas pode ser que você simplesmente não consiga, sei lá, material de cenário, que você não consiga chegar onde você quis, você vai ter que fazer várias concessões no projeto, porque você colocou um valor e o cenógrafo deu uma pirada. Então, esse equilíbrio precisa acontecer quando a gente está fazendo a planilha de orçamento, né? E a melhor maneira é isso, através de orçamentos para as empresas, né? Principalmente divulgação, é super simples de pedir, pede para várias, 3, 4 gráficas. A questão da passagem também acho que é uma dica importante, porque muitas vezes a gente não sabe quando a gente vai comprar passagem. Então, vamos supor, eu estou fazendo orçamento hoje, mas o meu projeto é setembro. Não coloca o valor de setembro, porque aí o valor vai ser, vocês sabem que comprar passagem com antecedência é muito mais barato. Coloca o valor como se você fosse comprar amanhã. Porque até o projeto ser aprovado, até você provavelmente vai comprar de um dia para o outro. É o que geralmente acontece na realidade. Então, às vezes, para baratear o projeto, você coloca um valor em setembro e vai chegar em setembro você não vai ter o valor da passagem, entende? Então, são dicas assim que eu acho que são importantes a gente ter essas organizações, né? Porque é o que vai acontecer no decorrer do projeto. E quanto a Gabi deu esse exemplo da Pérola de Diamante, me recorreu também que, até agora há pouco tempo, né, ainda na escrita da lei Aldir Blanc, um amigo me pediu ajuda na hora exatamente de fazer a planilha de orçamento dele. E a que ele já tinha feito, ele vinha detalhando cada coisinha que ele queria. Por exemplo, vou dar exemplos bobos, mas só para ilustrar. Eu vou comprar 3 garrafas de água, 4 tubos de cola, 5 tesouras, sei lá, uma resma de papel, papel em branco. E aí eu falei para ele, amigo, e se quando você realmente for fazer, você vê que não precisa da cola, que não precisa das garrafas de água, ou que não precisa da tesoura, você vai cortar com o estilete que você já tem, ou enfim. O que eu quero falar com isso? Às vezes, se a gente for muito minucioso, a gente não dá margem para uma mudança. Porque quando você coloca na planilha de orçamento essas coisas muito detalhadas, você não tem uma margem de mudar de opinião. E aí vem naquilo que a Gabi falou assim, na aula passada, que a gente falou assim, você vai ter que obrigar o profissional, seja ele o cenógrafo ou, enfim, o figurinista, a utilizar aquilo que você escreveu. Quando, na verdade, você podia ter deixado uma coisa mais genérica do tipo, materiais de cenário, ou material para confecção de cenário, ou material para confecção de figurino, entendeu? Porque aí fica mais fácil no futuro eu justificar que eu comprei cola, que eu comprei linha, que eu comprei agulha, que eu comprei uma tinta de tecido, que eu comprei, sei lá, uma serrinha, enfim, depende de cada coisa. Então, o que eu quero mostrar é isso. Também atentem ao que vocês querem comprar, mas procurem organizar isso em grupos, em blocos. Vai ser uma verba para cenário. Aí eu vou ter uma verba para material de cenário, uma verba para cenógrafo, uma verba para assistente do cenógrafo. Entendeu? Então, tem outra verba para transporte desse material, se eu precisar levar da minha casa até o teatro. Então, essas coisas assim, é mais fácil deixar eles amplificados e genéricos de uma forma que eu vá conseguir modificar e justificar para a secretaria ou para o patrocinador como que eu estou utilizando aquela verba, do que se eu engessar o meu projeto e falar que eu ia fazer daquele jeito e aí chega na hora eu não fazer e aí eu vou ter que justificar de uma outra forma. Entende? Então também tem esse, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Na vida tudo é uma questão de equilíbrio. Nessa hora é basicamente isso. A gente pensar em ser objetivo, aonde a gente vai colocar a verba, mas também um tanto quanto flexível para poder ter ali os 2 pontos percentuais para mais ou para menos, né, que a gente possa modificar e se sentir também tranquilo de utilizar a verba da melhor maneira possível.
Então, E aí, gente, rapidinho, porque como a gente está falando de orçamento, o orçamento ele é fundamental na prestação de conta. Então, agora o Thiago falou uma coisa que me deu um alerta, que é a questão da nota fiscal. Então, por exemplo, material de cenário e figurino, material de confecção de cenário. Vai ter a cola, vai ter a tesoura, vai ter a madeira, vai ter a tinta. Tudo isso você precisa pegar nota fiscal e aí você tem que ver, de acordo com a lei ou com o edital, o que vai estar na descrição dessa nota. Então, por exemplo, não adianta você comprar um sapato e dizer que foi material de confecção de cenário. A não ser que você comprove que aquele cenário era todo feito de sapato. E aí, beleza. E como é que você faz isso? Com foto. Isso já aconteceu com a gente. A gente tinha Sonho de uma Noite de Verão, é um espetáculo da companhia. Todo figurino tem elementos de escola. Então, os colares são feitos de lápis. Em vez de ter paetezinho, tem mini borrachas. A coroa da princesa é feita de caneta Bic. Então, como é que a gente estava botando tantas questões como figurino? Não é estranho você pensar lápis figurino? E aí, junto com a prestação, foi a foto daquela confecção. Que aí eu comprovo porque tinha, não sei, nem me lembro mais, sei lá, 50 caixas de lápis no meu figurino. Então, tudo é justificado desde que você esteja munido da realidade, né? E aí, quando a gente faz esses blocos, por exemplo, era material, compra de material de figurino. E aí entrou lápis, entrou borracha, entrou EVA, entrou cola, entrou clips, entrou de tudo, além de linha, tesoura, tecido, alfinete. E aí a gente vai juntando todas essas notas, somando todas essas notas, e todas essas notas, gente, precisam serem para o nome do proponente, né? E precisam ter lá a descrição, se for lei de incentivo, projeto tal, com número tal, na rubrica tal. E a soma de todas essas notas tem que dar o valor total que você colocou como material de figurino. Isso é fundamental. Então, quando a gente está falando de orçamento, uma coisa que a gente sempre faz, a gente tem uma pasta, daquelas pastas simples, com plástico, e a gente coloca post-it de rubrica em rubrica. E a gente vai colocando as notas ali, para a gente não perder. Tiago, mais organizado, pega tudo e põe no Excel. Eu gosto de segurar nas coisas para nada sumir, porque depois a gente vai ter que escanear tudo para mandar. Então, eu gosto de ver ali, conferir se a nota está ali, né? Ele confia lá na planilha, mas eu gosto da concretude, porque na hora que der o problema é aquela nota que eu tenho que provar. Então, assim, essa organização você tem que ter no primeiro dia que você começa a gastar o seu orçamento. Não adianta depois falar, não, me envia a nota depois. Não. Cupom fiscal pode? Pode determinar se tiver o número do seu CNPJ. Né, e compras altas sempre com nota fiscal. Então, assim, mas eu vou comprar uma tesoura e vou pedir nota fiscal? Não, você pode apresentar o cupom fiscal, mas aí a menina do caixa não vai te perguntar, você quer o CNPJ ou o CPF? Você fala, eu quero o CNPJ na nota. Então, tudo isso, acho que a partir de R$1.000, né, Thiago, já não pode mais ser cupom fiscal, tem que ser nota fiscal. E aí, cada lei vai dizer a partir de quanto você pode ou não pode. Recibo, gente, não pode. Então, assina um recibo aqui para mim. Não tem validade jurídica, não pode. A lei de incentivo então, assim, não pode. Exatamente. Então, os profissionais já estão acostumados, a maior parte deles tem MEI, ou estão ligados a alguma empresa, ou alguma associação. Então, existem instrumentos para que você consiga fazer todo o seu projeto com nota fiscal sem ter o menor problema. Por exemplo, geralmente, essas compras que a gente fez, lápis, tesoura, não sei o que, a gente vai num local só, compra tudo junto e pega a nota fiscal daquela loja. Né? Claro, mas aí faltou uma caixa de lápis, aí essa caixa de lápis que faltou foi um cupom fiscal, entende? Mas isso é fundamental. Então, e tudo tem que bater, gente. Os centavos que você colocou lá, sei lá, meu material de figurino vai ser R$ 3.572,25, a soma das suas notas tem que dar isso. Tá? É claro que tem essa margem,
mas ela é pequena daquilo que você pode fazer sem readequar, tá bom? Falei até. É engraçado, sabe que eu estava percebendo também, Gabi, que a gente vai falando, eu acho que isso faz muito parte também do nosso trabalho, que quando a oficina era para ser a elaboração de um projeto, só que a gente já está tão acostumado a fazer as coisas na prática, que essas dicas da prática, elas são necessárias na hora de você pensar, na hora de você planejar, porque a gente, olha, né, quisera eu ter tido essas experiências de ter essas oficinas na época que eu comecei, por causa disso, assim, tem tanta coisa que poderia ter sido prevista na elaboração que a gente só aprendeu depois quando foi realmente botar a mão na massa. Então, assim, a gente percebe que a gente vai falando coisas de execução, mas que elas são fundamentais na hora de você começar a pensar, porque isso vai fazer, aonde que isso, na minha opinião, faz muita diferença? Na hora de eu ver se eu vou pagar, por exemplo, diária ou se eu vou pagar por mês, porque imagina, fica muito mais fácil eu pagar 3 meses, né, num valor alto para um determinado profissional do que eu ficar pagando várias diárias para ele. Então imagina quantos cheques ou quantas transferências ou quantos não sei o que eu vou ter que pagar. Então se eu já penso lá na elaboração que eu vou pagar um valor mais alto, só que em menos parcelas, eu facilito a minha prestação de contas, eu vou ter mais facilidade e até mesmo negociação com esse profissional, entendeu? Então, às vezes, a gente vai dando essas dicas de execução, de produção executiva, mas que ela faz toda a diferença na hora de você elaborar o seu projeto, porque ali você já vai vendo e já vai pensando lá na frente. Então, esse bate-bola, né, esse ping-pong de pensar no depois e pensar no durante para poder fazer a elaboração, né, do antes, elas são fundamentais. Eu acho que são dicas assim bastante preciosas para a gente que já passou por isso, que a gente pode trocar e vocês poderem já ter algumas certas prevenções quanto a isso, né? Até porque, gente, a gente não era da era do Pix, né? A gente era da época do cheque com carimbo, quando a gente começou. E vou te falar, nunca vi uma coisa tão cara quanto o talão de cheque. E é uma loucura, gente, porque você fala assim, imagina, não... E o projeto não paga isso, né? As leis de incentivo, você não é obrigado, quando você abre a conta, eles te liberam daquela tarifa que é a anuidade da conta, né? Que a gente paga normalmente. Mas se você usar X números de cheque, você começa a pagar. Se você fizer não sei quantos números de transferência, você começa a pagar. Se você pagar uma pessoa em RPA, é uma loucura, porque você tem um monte de imposto para pagar. Então, assim, eu sempre peço, gente, tem MEI? Tem nota fiscal? Como é que você trabalha? Se você já souber quem é esse profissional antes, porque, assim, RPA, que é recibo profissional autônomo, é legal. Até 3 meses você pode pagar por RPA seguida, né? Depois você não pode mais, que você deveria assinar a carteira da pessoa. É o que a lei prevê. Sei que um monte de gente conhece um monte de casos, mas a gente está aqui para falar aquilo que é o certo. Então, assim, isso é o certo. Por 3 meses você pode pagar um profissional por RPA. Só que aí incide imposto de renda, incide INSS. E aí, se você não tem um contador que está o tempo todo atualizando as mudanças que acontecem, você se ferra muito, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente não sabia quando a gente pagava a associação não é igual uma empresa do Simples Nacional. Ela paga um imposto por cada RPA que ela emite. Então, isso no primeiro projeto a gente tomou assim uma paulada, porque a gente não sabia, a gente achava RPA o máximo. Porque quando a gente começou não tinha MEI, né? Então, assim, a gente é um pouco das antigas, é cara assim, a gente é das antigas. Então, assim, fiquem alertas com essas coisas, sabe? Tributação, se puderem, às vezes eu sei que é caro, às vezes, pagar um contador ou pagar um advogado, mas se tiver alguém da família que possa dar uma orientação, alguém que vocês conheçam, não pede para dar uma olhada nesse tipo de pagamento, porque é importante. Nota fiscal e MEI não tem muito erro, a pessoa tem que te dar a nota no valor que foi combinado. E aí, aquilo que a gente falou, que eu falei lá no início, se você colocou 2 meses, você precisa ter, sei lá, produção executiva, 2 meses de
pré-produção. Então, você precisa ter 2 recibos, o do primeiro mês e o do segundo mês. Entendem? Então, tudo isso precisa ser organizado. Ah, mas ele é meu amigo, vou tirar um recibo só pelos 6. Mas não foi isso que você falou no seu projeto. Você falou que ia pagar ele por mês. Você não falou que você ia pagar ele de uma vez só. Então, são essas coisinhas que mais tarde você pode ser diligenciado. É claro que você vai poder explicar, mas dependendo da pessoa que está auditando, eu falo, mas não foi isso que você me falou. Então, tenham muito cuidado com a forma que você vai pagar, tem que ser exatamente a forma que você descreveu. A não ser que você, no meio do projeto, fale, gente, não estou conseguindo fazer assim, e peça uma readequação, não tem problema nenhum. Depois que ela for aprovada, você pode modificar a maneira. E só, de novo, mais uma dica dessas né, que já aconteceu com a gente, esses cupons fiscais, né, essas notinhas que a gente ganha, maquininha, qualquer coisa assim, elas têm uma pouca durabilidade, né? Elas não duram muito tempo, elas apagam, né? Tem uma questão de calor, tem uma questão, enfim. Então, o que a gente já dá de dica também? Pegou, vai usar essas notinhas, já tira uma xerox, tira uma foto e guarda com vocês, porque na hora de comprovar, eles vão pedir o original e a cópia. Então, se você apresentar o original, ele vai estar apagado, infelizmente, mas pelo menos você apresentou o original e aí a cópia vai dar para você ver, porque senão você perde e aí você perde aquele valor. Você vai ter que dar uma outra forma, né? Você vai ter que tirar do seu bolso, alguma coisa assim, para você cobrir aquele valor que falta. Então, a nossa dica sempre é essa, assim, acabou de pegar a notinha dessa de cupom fiscal que você acha que vai apagar, tira uma foto, tira uma xerox daquilo, grampeia o original nessa xerox, que aí você já guarda tudo certinho para não ter problemas futuros. Então, geralmente a gente tira a xerox e cola do lado, assim, sabe? E ficam as duas na mesma página. Porque isso acontece, e cupom fiscal tem pé, some, sai andando, você fica desesperado depois para procurar. É tipo meia, sabe? Que a gente só acha um pé dentro de casa, cupom fiscal é isso. É uma loucura. Então, assim, colhem nele, porque é uma loucura. Isso sempre acontece. Essa dica é super válida, porque já aconteceu muito com a gente. E só, eu podia ter colocado aqui nesse PowerPoint, mas fica no próximo que vai vir, eu já coloquei, né, mais detalhada essa questão da planilha de orçamento, principalmente para a questão da lei de incentivo, que ela tem uma divisão peculiar, assim, né? Tem outros editais que têm essa mesma divisão, mas a do Estado ela se divide no seguinte, que é gastos com pessoal, né? Que aí são todas as pessoas envolvidas nesses gastos, gasto com estrutura, e aí você vai dividir né, o que vai ser cenário, o que vai ser figurino, o que vai ser aluguel de teatro, aí é uma questão estrutural do seu projeto. Gastos de logística, que aí vai ser alimentação, transporte, enfim, deslocamentos em geral, e custos administrativos, que aí, como a Gabi falou dessa coisa do cupom fiscal, eu lembrei, né, dos correios, né? Sempre aquela coisa do postar as coisas no correio, aquilo dali apaga muito rápido também. E aí, o que seriam esses custos administrativos? São coisas que você utiliza para o seu projeto. Então, vai ser material de escritório, são custos administrativos, correios são custos administrativos, essas questões que você vai utilizar para poder elaborar, né, administrativamente o seu projeto. Postos são custos administrativos. Mas para o Estado tem uma parte específica para impostos, que é impostos, taxas e seguros, e também divulgação, tá? Que eu acho que vem dividido em divulgação, comunicação e mídia, se eu não me engano. Então, assim, também tem essa questão de a divisão das planilhas, né, do formato das planilhas. Então, quando a gente fala de orçamento, esses itens que estão detalhados aí na tela, no PDF, eles são fundamentais para poder ficar claro para você e para qualquer tipo de orçamento que você vai encaminhar. Só que, dependendo do edital, esse formato maior é que vai distinguir.
Porque, normalmente, quando eu faço o meu esqueleto, sem ser em formato padrão do edital, eu faço em pré-produção, produção e execução. E aí, para que aí me facilita na ordem cronológica que as coisas vão acontecer. Só que quando vem no edital do Estado, ele divide dessa forma que eu falei agora: pessoal, estrutura, logística, custos administrativos, divulgação, impostos, acho que isso. Mas amanhã a gente tem um roteirinho todo detalhado que a gente vai falar de novo sobre isso, tá? Especificamente da lei. Mas só voltando para essa questão genérica. Então, esse formato de organização, você vai acabar adquirindo o seu próprio. Como fazer essa planilha, entendeu? Mas esses tópicos que estão aí anotados, eles são cruciais para você conseguir se enquadrar em qualquer desses padrões, porque essas informações aqui, elas não podem faltar. Esse tipo de organização em item, quantidade de item, unidade, quantidade de unidade e valor unitário, vai formar lá na sua planilhinha de Excel, daqui, que eu posso mostrar se der tempo no final da aula, senão fica para amanhã, que com certeza já está planejado para isso. E que aí vai vir no Excel, você consegue fazer a soma das coisas, aí vai vir o cálculo total, no final ele já vai te dar um valor, porque conforme você precisar readequar ou modificar alguma coisa, os cálculos eles já vão sendo feitos todos automaticamente. Gente, por exemplo, eu sou a rainha do Saara. Eu adoro ver preço no Saara, mas às vezes vale mais a pena você comprar numa loja, ter o cupom fiscal, do que você ganhar 10, 15 reais sem nota. Entende? Porque aqueles 10, 15 reais você não vai repor. Então, pelo menos não pelo projeto. Você tem que analisar muito, porque às vezes eu sempre falo, cara, isso é economia burra. Porque se eu não vou poder botar no projeto, eu não estou economizando, estou gastando no meu bolso, entende? Então, assim, tem que pensar, ficar bem atento a isso, porque às vezes, a não ser que seja uma diferença gritante, alguma coisa que você realmente fala, não, isso vale a pena. Mas fora isso, nem sempre, tá? Então, fiquem atentos a essa questão. E muita gente fala, não, mas leva um recibo. Nossa, eu já cansei de dar recibo aqui, todo mundo pega. Sim, todo mundo pega, mas cada um sabe o problema que vai ter depois na sua diligência, né? Porque você vai entregar. E aí, depois de 3 anos, quando você nem lembra mais o que você comprou, vai chegar para você responder aquilo. Né? Então, assim, tem que tomar bastante atenção a esse tipo de questão com meio de incentivo. Ou edital, tem que tomar atenção. Sempre vai ter, ou normalmente tem, uma cartilha sobre a prestação de contas, né? O que eles vão exigir, como que eles vão exigir. Então, a gente fica bastante atento a isso. E aí, no desenvolver do projeto, né, na execução do projeto, a gente vai seguindo aquela cartilha fielmente. Então, também não dá para a gente ter tudo na cabeça só no início. A gente vai aos poucos desenvolvendo e aprendendo também, lembra da aula passada sobre ouvir o próximo? É isso, a gente vai ouvindo, vai pedindo dicas, vai conversando com quem já passou por essas experiências e vamos trocando informações. Seguindo aqui, então, se tiverem alguma questão de orçamento, a gente pode trabalhar um pouco mais, fiquem à vontade, senão vou seguindo aqui, tá? Eu coloquei paralelo também para a gente poder comparar. Tudo que vocês forem vendo aí nesse PDF, nas aulas anteriores, essas coisas elas estão conectadas lado a lado, porque elas vão ter sempre alguma correlação, né? A gente buscou para facilitar o entendimento de vocês. Então, a contrapartida ela está diretamente relacionada com o orçamento. Porque o que é essa contrapartida? É uma garantia, na verdade, uma recompensa para quem oferece o apoio, o recurso, né, o patrocínio, enfim, a parceria que vai fazer com vocês. E aí a gente tem diversos tipos. A contrapartida é igual plano de comunicação. A gente pode ficar aqui horas e horas e horas e horas e horas falando sobre tipos de contrapartida. Tá? A gente vai pensar das mais básicas, das institucionais, que são as imagens, que aplicação de marca, de logomarca no seu material de divulgação,
confecção, né, projeção dessa marca nos espaços onde vão acontecer os espetáculos, questões de contrapartida para a própria empresa, que você vai fazer, algumas leis permitem, outras não, tá? Alguns editais sim, outros não. Você vai fazer um espetáculo exclusivo para aquela empresa, ou você vai fazer uma ação dentro daquela instituição que está te financiando ali, você vai fazer... Vídeo institucional para passar antes do espetáculo, locução, você vai falar o nome da empresa antes, né? E aí você pode falar, sei lá, a TPQ Cultura e Arte me patrocinou com toda a sua experiência, envergadura de anos no mercado cultural, tarará. Então, assim, quanto maior o dinheiro, maior o tempo da locução, maior o tempo da exibição do vídeo, maior o tamanho da logomarca, né? E isso você começa a conversar com seus patrocinadores, né? Mas isso tudo está ligado, quando a gente fala institucional, está ligado à instituição que está te dando esse recurso. Imagem, então, principalmente. Exatamente. Então, agora vocês podem reparar que no PDF está lá, o Cultura Presente. Por quê? Porque foi através da secretaria que permitiu com que o Tiago recebesse o recurso. Então, tudo está conectado. Então, são contrapartidas institucionais. Lembrando que quanto mais criativo a gente for, melhor e mais bem atendido vai ser essa empresa. Porque o que ela precisa? Agregar valor à marca dela. E para agregar valor à marca dela, o teu produto está conectado com o quê? Né? Porque essa coisa de oferecer só marca no material impresso já está um pouco ultrapassada. Então, a criatividade de cada produtor começa aí. Eu acabei apagando quando eu estava fazendo aqui do PDF, mas do lado de institucionais tinha sociais. Eu acabei corrigindo e esqueci de colocar de novo. Mas guarde também essa informação de contrapartidas sociais. Porque o que pode ser os impactos sociais do seu projeto? Né? Os impactos sociais, quando você fala sobre o aumento do número de profissionais que você vai contratar. Se a gente parar para pensar agora num período de pandemia, e eu tenho um projeto que vai contratar diversos profissionais, eu estou fazendo um impacto social. Se eu contribuir para que, majoritariamente, a equipe do meu projeto seja de pessoas, sei lá, do sexo feminino, que tem dificuldade no mercado de trabalho, ou de questões raciais, né? Que tenham pessoas negras na minha equipe, de trabalho. Se eu falar de pessoas trans ou gays, entendeu? Eu vou estar ampliando a variedade de incentivos em âmbitos sociais. Se eu falo que a minha apresentação ela vai acontecer numa área de vulnerabilidade social, numa comunidade que tem poucas atividades artísticas, eu estou levando esse projeto para uma área de vulnerabilidade social. Então, tem essas questões de contrapartida, né, sociais, e, ao mesmo tempo, ela está levando a marca junto com o desenvolvimento. Então, é sempre essa questão de institucional, social. Eu posso falar dos impactos ambientais, né? Se eu falar que vou fazer uma reciclagem de todo o material que eu fizer, se eu propor atividades de conscientização, de preservação do meio ambiente, eu posso colocar a questão de impacto ambiental. Ações que promovam uma redução do gasto de energia, enfim. Questões dos impactos ambientais, elas são bastante relevantes, tem empresas que focam bastante nisso, então a gente pode apresentar essas ações. A gente, né, na verdade, eu e a Gabi, a gente está num projeto de integrações urbanas, que ele fala de... É um curso de capacitação para pintura em painéis e murais e tudo mais. E aí, conversando com os artistas envolvidos, alguns são grafiteiros e outros são muralistas, que fazem painéis e mural utilizando tinta. E aí um deles veio e falou que ele particularmente não usa os jets
de grafite, mas ele usa pigmentos, e que eu poderia justificar ou conversar com a empresa patrocinadora sobre essa ação de impacto ambiental, que ele utiliza pigmentos naturais e não os sprays com elementos artificiais, né? Então reduz a poluição atmosférica. Então são questões, às vezes, simples, delicadas ou muito específicas do seu projeto que podem contribuir de uma forma que você não imagina. A gente, no próprio projeto que a gente já citou várias vezes, o Nave de Luz. O Nave de Luz, ele vai ser, né, o Paulo Medeiros, que é o iluminador, ele pensou em utilizar muita luz LED, porque ela é uma luz fria, então ela não tem um gasto excessivo de energia, né, de luz elétrica. Então, todas essas questões, elas refletem diretamente no impacto ambiental. Então, só voltando a essas questões de contrapartida, né? Elas podem ser essas de imagens que a gente já falou, e aí vai ter uma leva, aí, uma gama de contrapartidas que você pode fazer. Essas contrapartidas, elas também podem ser no formato secundário, né? Quando você faz uma ação direta dentro da empresa, um workshop, uma ginástica laboral, uma palestra, um workshop, um bate-papo, enfim, uma roda de conversa. Tudo isso são ações que podem se desenvolver do seu projeto, que vai servir de contrapartida. Tá? E, Thiago, por que você destacou aqui democratização e acessibilidade? Esses são dois pontos bastante relevantes, que muitas vezes eles entram como isoladamente, tá? Eles têm um campo isolado para eles, inclusive na lei do Estado tem um campo isolado para cada um, mas que às vezes eles entram em alguns editais privados, eles entram como contrapartida, tá? E qual seria basicamente a diferença, a distinção entre um e outro? A gente tem que entender que democratizar é tornar aquilo acessível para qualquer pessoa, em qualquer situação, do mais variado tipo possível. Então, quando eu falo de democratizar o acesso, eu vou ampliar o meu raio de alcance. Então, eu vou... Esse projeto que a gente está fazendo agora, que vocês estão participando, né? São aulas fechadas no Zoom. Então, teoricamente, seriam para esses alunos que estão assistindo. No momento que eu colocá-lo no YouTube, na próxima semana, eu vou ampliar o alcance desse projeto, para que mais pessoas consigam assistir em qualquer lugar do mundo. Basta ter internet, né? Então, eu vou chegar em todas as pessoas do mundo? Não, porque a gente sabe que muita gente nem acesso à internet tem, ou não tem um computador, ou, né, não vai conseguir acessar essas oficinas. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou ficar restrito a esse número de alunos que estão participando nesse exato momento. Muito mais pessoas vão poder assistir isso em outros momentos futuros, né? Porque eu tenho alguns amigos que estão lastimando não estar aqui por causa do horário também. Então, tem essa questão do horário que não pode estar disponível nesse momento, mas que no momento futuro vai assistir aos vídeos e tudo mais. Então, quando eu amplio esse projeto para que mais pessoas tenham acesso a ele, eu estou democratizando. Então, se eu reduzo o valor do meu ingresso, eu permito que mais pessoas tenham acesso ao meu espetáculo, por exemplo. Entendeu? Então, quando eu coloco diferenças de valores, né? Eu tenho ali uma lista amiga que pode melhorar, eu tenho distribuição de cortesias para instituições carentes, ou instituições de ações socioculturais. Eu estou possibilitando que mais pessoas assistam ao meu espetáculo, entendeu? Ou ao meu projeto, participem do meu projeto. Isso é democratização. Eu estou democratizando, eu estou ampliando o acesso. Quando a gente fala de acessibilidade, eu estou permitindo que pessoas em situações de dificuldades, elas tenham a possibilidade de verificar o meu projeto. Então, pessoas com deficiência, se eu coloco uma audiodescrição
Se eu coloco portadores legenda, de necessidades especiais, né? melhor, portadores de necessidades especiais, ou pessoas com deficiência. Então, se eu coloco uma audiodescrição, eu possibilito que os portadores de deficiência visual possam compreender o meu projeto. Legenda ou tradução de Libras, né, permite as pessoas com dificuldade de audição. Se é numa área, se eu tenho facilidade de deslocamento dentro de um teatro, com rampas e tudo mais, eu permito às pessoas, né, que tenham dificuldade motora para poder ter acesso àquele espetáculo ou não. Enfim, isso são ações de acessibilidade. Tá? Então, pensar nos idosos, nas pessoas portadoras de deficiências, de especiais, pessoas em situação de vulnerabilidade também. Também pessoas em situação de vulnerabilidade, desde que você permita, você crie meios para que aquele público específico tenha acesso ao seu projeto. Então, é muito sutil, né? Ele de novo, aquela diferença que eu tinha dado anteriormente entre objetivos gerais e objetivos específicos. Ele é a mesma coisa, mas ele tem uma distinção sutil que é bastante importante. Então, democratização é uma coisa e acessibilidade é outra coisa. Então, quais são essas ações dentro do seu projeto? A lei federal, a lei Rouanet, inclusive, acho que eu já falei, né, que abriu hoje, ou ontem, acho que foi hoje, ela tem uma cota de ações de contrapartidas sociais obrigatórias, né? Você tem que relatar as contrapartidas obrigatórias sociais que você vai desenvolver no seu projeto, e elas têm que equivaler mensuravelmente a 20% do seu projeto. Então, você tem que estipular ali alguma contrapartida específica que seja possível mensurar e que você comprove depois que o que você desenvolveu daquela ação corresponda a 20% do seu orçamento total. Já na lei do Estado, ela tem algumas outras ações obrigatórias, que eu também vou trazer na próxima aula, mas que estão na resolução lá, 89, se eu não me engano, artigo 32. Mas amanhã a gente vai dar uma passada rápida na resolução e aí eu confirmo com vocês. Mas ali tem essas distribuições, lembra que eu falei do plano de distribuição? E aí também vem aqui que essa distribuição obrigatória das contrapartidas, que as porcentagens que têm que ser retornadas para a secretaria, para instituições públicas que não tenham fins lucrativos, né? Então, existem esse tipo de contrapartida também, de destinação de cotas de ingresso e tudo mais, que são contrapartidas sociais obrigatórias em cada lei de incentivo. E aí amanhã a gente dá uma atenção quando eu demonstrar a resolução, basicamente, né, porque ela é enorme, mas eu sugiro que quem esteja mesmo disposto a fazer a lei de incentivo vai ter que ler, e aí a gente amanhã dá uma passada certinho para ver essas pontuações. Mas, enfim, disso, contrapartida, ela vai estar... a contrapartida, uma coisa que tem que ser observada, que é muito importante, ela não pode ser inserida no orçamento, tá? Isso é uma contrapartida, é algo além do que você vai fazer de recompensa para o seu apoiador. Então, não adianta você colocar uma ação de contrapartida dentro do orçamento do seu projeto, porque aí não é coerente, você não está recompensando, você está fazendo uma ação secundária. As únicas ações, porque elas são isoladas, quando elas não forem consideradas contrapartida, que é democratização e acessibilidade, aí você pode inserir no seu projeto. Então, por exemplo, audiodescrição, né, ou tradutor de Libras, ou serviço de legenda para vídeo, ou compra ou aluguel de rampas de acesso para um determinado espaço,
Se você comprovar que isso está dentro das suas ações de democratização e acessibilidade, elas contam como no projeto e você coloca lá os itens no orçamento. Agora, se eu for fazer uma ação, um workshop ou uma palestra numa determinada instituição, esse valor da palestra, do workshop, ele não pode entrar no seu plano de orçamento, porque ele é uma recompensa, ele é uma contrapartida. Tá? Então, tem que ficar atento a essas questões também. O que é contrapartida não entra no orçamento. Era uma coisa também que, um exemplo do que a gente já viveu, que depois disso eu fiquei muito mais ligada a tudo, sabe? Porque a gente está num momento que a gente escuta de tudo, né? Não só agora, mas enfim, a gente faz muito livro. Então a gente fez um livro e aí a contrapartida, doar exemplares, tipo, básica. E quando a gente foi entregar na Secretaria de Cultura, ela perguntou para mim assim, você não acha que as crianças vão pegar, vão botar esse livro lá e não vão nem abrir? Eu falei, caramba, acho. E aí, o que a gente fez? Era um livro de fotografias. A gente foi nas escolas, entregou o livro na mão das crianças, porque normalmente a contrapartida é isso, você entrega, pega uma carta. E a gente precisa mudar isso, e aí também vai uma questão ideológica, né? Daquilo que a gente quer que aconteça para que as pessoas tenham acesso. A gente foi nas escolas, em vez de largar o livro na escola e pegar a carta, a gente foi na sala de aula, entregou um livro para cada criança. Elas viram as fotos e a gente fez com elas uma oficina de fotografia. Então, o retorno que a gente teve disso foi muito maior, porque elas chegaram em casa e elas contaram para os pais, e os pais ligaram para a escola, e elas fizeram redação, e isso tudo voltou para a gente. E foi incrível, porque aí realmente aquele livro teve o peso que ele precisava ter, sabe? Mostrou-se as imagens que a gente queria apresentar, da maneira que a gente queria apresentar, a gente explicou por que a gente estava fazendo aquele livro. E não foi um livro que ficou ali como um objeto de decoração. Então, pensar a contrapartida dessa forma é muito mais bacana. A gente teve um problema com um livro agora, e aí quando a gente foi reclamar na gráfica, a pessoa virou para mim e falou assim, mas pega esses que estão piores e dá para as bibliotecas. Eu falei, oi? Eu falei, não, desculpa. Não é porque eu estou doando que a pessoa vai ter que receber melhor ou vai receber pior. Eu quero que ela receba o melhor. Porque senão a pessoa vai pegar e vai ver essa qualidade e falar, nossa, e por que o outro pode ter uma qualidade boa e as bibliotecas que eu estou doando? Desculpa, não. Você pode fazer isso com outras produtoras, gato. Comigo você vai ter que consertar todos os livros e você vai ter que me entregar tudo, porque para mim a biblioteca vai tudo brilhando. Você entende? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque contrapartida não é assistencialismo. É aquilo que a gente acredita que a gente está fazendo como forma de diminuir a desigualdade. Eu sei que estou super... Mas é porque realmente isso foi uma coisa que me incomodou e tem bem pouco tempo. Me incomodou muito, sabe? Então, quando a gente pensa contrapartida, ela precisa ser maior do que isso, porque os produtores culturais somos nós que estamos escrevendo o projeto. Se tem alguém que pode modificar alguma coisa dessa cadeia que a gente só reclama, somos nós. E aí a gente começa com essas pequenas ações, sabe? Quando pensa essa contrapartida, que ela não seja só cumprir uma obrigatoriedade, né? Que ela seja realmente modificar alguma coisa. Então, quando você pensa, vou botar uma rampa, não é por obrigação, é porque aquela pessoa que tem a deficiência, ela tem todo o direito de assistir como qualquer outra pessoa. Então, esse tipo de mudança que eu acho que a gente já tem que começar a pensar na elaboração do projeto, né? Para ir além de entrega. Quando eu quis falar da criatividade em relação até a parte institucional, é isso. Eu estou falando sobre violência da mulher, eu estou falando de uma marca que fala com mulher, eu não posso oferecer para essa marca só colocar a logo dela de um tamanho gigante. Não, vamos lá, vamos defender, vamos criar uma campanha, sabe? Vamos botar a imagem do meu espetáculo junto com a imagem da tua empresa e vamos defender uma mudança real de posicionamento social. Então, eu acho que a contrapartida é bem bacana a gente pensar assim, por um outro viés, não como obrigatoriedade, né? E eu sei que aqui, com certeza, todo mundo tem criatividade suficiente para poder seguir disso. E esse exemplo que a Gabi deu, ele também é ótimo para a gente retornar na questão tanto institucional, né, de contrapartida institucional,
porque está ligado a questões de imagens, e vocês vão entender, ou a questão do plano de comunicação. Porque se eu falo na contrapartida que eu vou fazer uma ação, né, ela patrocinou o meu livro, para eu simplesmente deixar na escola. Mas olha que legal, ela levou os livros para as escolas, ela fez uma ação com as crianças, ela replicou, né, porque pode ter feito ali os stories, as crianças podem ter fotografado o livro e divulgado nas suas redes sociais, elas levaram para casa, então os pais tiveram acesso ao livro, e aí você começa a mostrar que esse alcance do seu projeto ele é muito maior do que você simplesmente deixar na escola, entendeu? E aí você demonstra isso para o seu patrocinador, né? Que na hora de prestar conta com ele, você vai mostrar ali quantas visualizações tiveram, né, nos seus stories, no seu feed, qual o alcance do seu vídeo no YouTube, enfim, essas questões todas você pode apresentar, mas essas ações muito particulares, elas são do seu projeto, de uma ação que você realizou. E olha que legal que ele vai ter, ele não viu, né, isso escrito, ouviu, se você já tiver previsto isso, e que ele vai adorar saber que essa ação foi muito além do prometido. Então, também tem essas questões que a gente vai descobrindo na execução do projeto, e na hora de apresentar o resultado final, elas são extremamente surpreendentes e dão uma credibilidade ímpar para você conquistar novos patrocínios, né? Então, eu gosto bastante também de pensar nessas contrapartidas depois, nessas recompensas, para surpreender os nossos patrocinadores depois. Equipe do projeto, gente, ficha técnica, né? A equipe do projeto é a listagem dos profissionais envolvidos no seu projeto, desde a elaboração até a prestação de contas, todo mundo que for trabalhar com você. É uma equipe, né, uma equipe técnica, né? A gente bota ali ficha técnica do projeto. Tem esse nome na lei do Estado, equipe de projeto, ou muitas vezes vocês vão achar como ficha técnica do projeto. Então, quem é o diretor artístico, quem é o coordenador, quem é o produtor, quem é o coreógrafo, quem é o bailarino, músico, sonoplasta, iluminador, figurinista, cenógrafo, enfim, essas pessoas que vão trabalhar com vocês no seu projeto. E é muito, agora, eu acho que está também, de novo, 90 e tantos % dos editais que eu já fiz, é muito recorrente ter o pedido de um mini currículo, né? Um breve currículo de cada profissional que você colocar na sua ficha técnica. Então, sempre que você convidar alguém, que você pensar em fazer um projeto, você obviamente vai precisar conversar com essas pessoas, já pedir o nome delas, determinar a função que ela vai exercer ali e colocar um mini currículo. Tá? Então, é sempre bom isso, sim, você destacar, conversar com essa equipe para poder ver qual é o melhor nome que vai entrar. Vou dar um exemplo de um espetáculo que eu fiz, que era chamado Margem, que o coreógrafo era o Thiago Oliveira, junto com o Bruno Duarte, e tinha um músico que se chama Jonathan Vicente. Só que eu coloquei como músico, porque para mim ele fez a música e aí eu achei que ele era músico. E depois, né, quando a gente já estava em reuniões de equipe, ele falou assim, não, Thiago, eu não sou músico, eu sou um produtor musical. E aí ele prefere utilizar esse nome que dá mais margem para ele poder exercer a função dele. Então também é muito importante, respeitoso e educado, perguntar para a pessoa como ela quer como que vai sair a função dela no seu projeto, entendeu? Então, que às vezes você pensa de uma forma muito prática ou muito simplista, que para você aquele nome resolve, mas que a pessoa que é mais da área, ela fala assim, não, esse nome não me atende, eu prefiro que você me chame assim, me chame assado e tal, defina a minha função dessa forma. Então, sempre para a equipe do projeto, procura isso, o nome da pessoa, que aí tem que ver também questões de nome artístico e tudo mais, a função que ela vai exercer e um mini currículo, tá? E já como dica de execução, carta de anuência. Carta de anuência, gente,
que é carta de anuência? É uma confirmação daquela pessoa que ela está ciente de que você está usando o nome dela no seu projeto. Então, se eu falo que a Gabi vai ser minha produtora executiva, eu peço para a Gabi fazer uma carta dizendo, confirma, atesta por devidos fins, que estou ciente de que meu nome está no projeto Integrações Urbanas como produtora executiva e que vai ser feita pela TPQ ou pela KBMK Empreendimentos Culturais. Entendeu? Isso é uma carta de anuência que eu estou explicando assim bem didaticamente, porque há pouco tempo agora no edital daqui de Niterói solicitaram uma carta de anuência e um monte de gente não sabia, nunca tinha ouvido falar, disseram que botaram no Google e não tinha um modelo de carta de anuência. Eu falei, nossa, é tão comum, né, no meio de produtores, de editais e tudo mais. Mas, enfim, carta de anuência seria basicamente essa confirmação de um artista, de um profissional ou de um estabelecimento também. Às vezes o teatro, né, você pode solicitar, dizer, eu vou dizer que eu vou fazer o meu teatro, o meu espetáculo no Teatro Municipal. Então, eu solicito à direção do teatro que faça uma carta de anuência dizendo que eles estão cientes da minha solicitação e tudo mais. E isso não significa um contrato, tá bom? Isso é só um ok, estou sabendo, estou ciente, é só uma confirmação de que você não está inventando que aquela pessoa vai participar. Isso, na verdade, passou a existir porque as fichas técnicas tinham pessoas, né, sei lá, eu estava Cláudia Raia, Gringo Cardia, e essas pessoas nem sabiam da existência. Então, a secretaria e os demais editais começaram a falar, não, calma aí, você vai realmente ter essa pessoa? Porque aí começa, é aquilo que a gente está falando desde o início da elaboração. Você precisa ter coerência. Se você está dizendo que você vai contratar a Cláudia Raia e você vai botar um cachê de R$150, não bate. E aí, o que é? A Cláudia Raia não aceita esse cachê? Ela pode até aceitar, mas ela sabe? Então, me diz que ela sabe. Vocês entendem? Eu tenho que estar com tudo coerente dentro do meu projeto. A gente sabe que determinados profissionais, por experiência, competência, sem problema nenhum, têm valores altos de mercado. Então, tudo tem que ser compatível. Não que esses profissionais não possam ser seu melhor amigo ou pode acreditar demais, porque isso acontece muito. Né? A gente já, o próprio projeto Nave de Luz, a Malu Mader fez o teaser pra gente, porque ela acredita no projeto, porque ela ama Machado de Assis, e ela fez gratuitamente. A gente não falou, gente, vou fazer. Então, se vocês botarem a Nave de Luz no Google, vocês vão ver a Malu Mader fazendo. Então, assim, isso que eu estou falando não é detrimento a nada. É só porque nem sempre as pessoas usavam boa fé, né, e colocavam nomes na ficha técnica que não eram condizentes nem com o projeto e que a pessoa sequer sabia ou sequer tinha sido convidada ou sequer que aquele projeto existia. Então, isso é um respaldo que se dá a que realmente essas pessoas, e até respeito aos profissionais, que realmente estão participando do projeto, né? Mas, como o Thiago falou, isso não obriga ninguém a nada, isso é uma ciência, e é claro que depois, por exemplo, você conseguir vários trabalhos, não vou poder fazer todos ao mesmo tempo, você fala que infelizmente, e aí você faz uma carta dizendo, olha, a profissional X não vai poder atender por motivos de agenda, e eu estou contratando o profissional Y para exercer essa mesma função. Né? Mas é só uma comprovação da sua boa-fé em relação ao projeto, tá? E aí, só também retornando ao item da aula anterior, que a gente falou muito de ouvir sua equipe, né, de dar atenção aos profissionais envolvidos. Quando se fala de equipe de projeto, de uma ficha técnica, é bom a gente fugir, na medida do possível, do eu faço tudo. Eu sou diretor, eu sou coreógrafo, eu sou bailarino, eu sou produtor, eu sou cenógrafo, eu sou figurinista, porque a gente sabe que isso é problemático, né? E isso não dá credibilidade para um patrocinador ou na própria lei de incentivo, porque você vai acabar recebendo valor integral e desenvolvendo tudo. Muitas vezes a gente sabe que na prática acontece. Porém, para ter credibilidade numa questão organizacional e de estrutura e planejamento, o mais recomendado é que você busque, de fato, ter uma equipe.
para que cada um tenha a sua função, para que cada um seja remunerado da sua maneira, lembrando da contrapartida social, de ampliar o número de profissionais envolvidos com determinada ação, entendeu? Pensando na plano de comunicação, quanto mais pessoas na sua equipe, mais redes sociais vão poder divulgar aquele seu projeto, mais alcance você vai ter daquele seu projeto. Então, tentem trabalhar em equipe, né? Quanto mais gente pensando no seu projeto, mais perguntas vão surgir entre vocês mesmos para poder serem sanadas e aí você desenvolver melhor o seu projeto. Então, assim, sempre bom ter uma equipe, né? Eu não vivo sem a Gabi, então, assim, a minha irmã também está sempre me ajudando, meu apoio número 2 aqui, porque eu vou botar as duas. Tem os três, assim, né? Um triângulo, que é o símbolo perfeito de força. A gente está sempre um ajudando o outro, um apoiando o outro. Então, uma equipe bem formada, bem estruturada, com currículos coerentes também, né? Que não adianta eu pegar um currículo de produção e dizer que ele vai ser o bailarino, sendo que ele nunca dançou na vida. Então, algumas coisas têm que estar, pelo menos, coerentes, ou vice-versa, né? Falar que um bailarino vai ser produtor sem ele nunca ter tido essa experiência. Então, ali, a gente vai, né, nessa parte de ficha técnica, a gente vai mostrar isso. Ó, eu tenho uma equipe, é uma equipe profissional, é uma equipe competente, então, tudo que eu falei lá nos itens anteriores, de justificativa, de etapas de trabalho, todo o meu planejamento, ele vai ser viável acontecer por causa dessa equipe que eu tenho, e aí você demonstra, por A mais B, que você tem essa questão de um projeto bem estruturado, com uma equipe competente, com um orçamento coerente e super viável acontecer. Entendeu? Então, tudo tem essa questão de segurança. Até a Bianca botou aqui, ó, vale ainda como argumento a geração de emprego. Isso é fundamental, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu assisti uma live da secretária Daniele Barros, e ela estava dizendo exatamente isso, porque a pergunta que fizeram foi: existe valor máximo para o proponente? Ela falou, olha, não tem estipulado, o proponente pode receber até tanto. Mas a gente está fazendo um edital para promover a retomada e para que as pessoas possam ter acesso a trabalho, para que isso gere renda. A gente ficou muito tempo sem trabalhar. Então, se você pega o dinheiro só para você, não tem coerência com o que o edital te previu, porque o edital está na rua para fazer. Então, assim, provavelmente as pessoas que vão prestar conta na Aldir Blanc, elas vão ser diligenciadas se elas não cumprirem esse quesito básico, né? Porque quando elas entregaram lá o projeto, por exemplo, a gente entregou, tinha lá a nossa ficha técnica, mas se de repente eu chegar e falar, olha, eu estou readequando para tirar todo mundo e só eu, não vai passar, né? Como não vai passar o seu valor ser gigantesco e você pagar uma parte ínfima para essas pessoas, porque a gente precisa gerar renda, a gente precisa que a cadeia cultural produtiva esteja apta, esteja ampla e que as pessoas tenham dignidade, né, no seu trabalho, né? Salário é dignidade. Então, a gente volta lá naquele assunto que a gente conversou de que a gente está fazendo a diferença para fazer a diferença, né? Então, isso é fundamental, né? A geração de emprego dentro de cada projeto que a gente faz. E aí, a geração de emprego, tem muitas empresas que perguntam, projetos diretos e indiretos. Aí, voltando lá no exemplo, quando a gente faz um figurino, beleza, a gente tem o figurinista, a gente tem a costureira, mas a gente tem a pessoa que está fazendo aquele tecido, a gente tem a loja que está vendendo aquele tecido. Então, assim, é uma cadeia produtiva gigante, né? A gente tem que pensar que quanto mais essa cadeia produtiva estiver rodando, mais trabalho a gente também vai ter, né? Então, isso é tudo uma grande engrenagem, na verdade. Para a gente finalizar, então, hoje, os anexos complementares. Nem sempre é obrigatório, tá? Mas muitas vezes é. Na lei do Estado, por exemplo, não é obrigatório, mas não custa nada, né? Já que tem um espaço ali para a gente colocar, botar esses itens, esses anexos complementares. Quais são eles? Alguns deles, né? Um portfólio, um currículo, um clipping,
para quem não sabe o que é clipping, é quando você tem matérias de jornal, né, ou materiais impressos, ou o próprio banner postado numa rede social, ou enfim, esses materiais de divulgação que você tenha feito de projetos anteriores, ou até às vezes mesmo do próprio projeto. Então, isso serve como clipping. Você pode pegar esse material de imagem, colocar no arquivo de PDF e salvar isso como um clipping. Tá? Links de vídeos, fotos. E aí eu vou falar ou do projeto que você está fazendo, ou do proponente, de outros trabalhos que ele já tenha realizado. Mas Thiago, mas o meu projeto ainda nem aconteceu. Então eu posso, às vezes, elaborar alguma identidade visual e planejar um portfólio ali bacana, com coisas que eu já fiz, parecidas com o que eu vou fazer, e aí mostrar que eu sou capaz de fazer aquilo que eu estou me comprometendo a fazer. Então, tem que ter essa artimanha daí para poder você também justificar ali o que está na sua equipe. Por isso que eu também botei aí paralelo um com o outro, porque eu vou olhar ali na equipe do projeto e eu vou olhar o currículo, o clipping, o portfólio dessa empresa proponente aí, e eu vou ver que é coerente, que ela tem uma estrutura mínima, básica, que ela já tenha realizado trabalhos nessa área que justifiquem ela estar contratando essas pessoas e que tenha toda essa relação. Então, é sempre assim, não é um comprovante atrás do outro, é você sempre comprovando e demonstrando que você é organizado, é competente, é capaz, sabe do que você está falando, tem propriedade para fazer o que você está fazendo. Então, esses anexos é sempre bom deixar eles ali e você ir alimentando, né, para eles estarem sempre sendo atualizados, você mandar um trabalho sempre bem atualizado. Amanhã, eu preparei um roteiro exatamente como funciona na lei do Estado, né, do Rio de Janeiro. Então, vai ter um roteiro passo a passo, com os nomes exatos, né, que esse que a gente apresentou nesse PDF, eles são genéricos, como eu falei, para a gente elaborar qualquer tipo de projeto e, no futuro, a gente enquadrar em determinados editais, em determinadas leis de incentivo. Amanhã eu vou apresentar um roteiro exatamente como é exigido na lei de incentivo do Estado, tá bom? Para vocês perceberem que não tem muitas diferenças, poucas variações desses nomes, mas vocês entenderem a ordem que eles pedem, a ordem que a gente vai colocando, e vou trazer os exemplos de planilhas para a gente ver, de fato, na prática, como funciona. E aí, volto a falar, amanhã também vai ser uma aula muito mais prática, né? Essas últimas 3 aulas foram bastante teóricas para a gente discutir assuntos e dar essas dicas mais genéricas, principalmente essa relação de planejamento e execução, que aí, né, as nossas dicas dos nossos perrengues já interferem hoje em dia no nosso planejamento, mas que amanhã, a partir de amanhã até o final, né, até sexta-feira, a gente vai ver isso exatamente na prática. Como que eu vou entrar no site da secretaria, como que eu entro no sistema, como que eu tenho que planejar o meu PDF, ali, o meu Word, para poder colocar os textos e poder salvar, quais são os arquivos exigidos pela secretaria, qual é o modelo padrão que ele dá de plano de distribuição, plano de comunicação, cronograma, orçamento. E a gente vai ver, falar assim, agora tudo faz sentido. Então, todas essas aulas que eu trouxe teoricamente podem estar um pouco confusas na cabeça, e aí amanhã a gente dá uma condensada e vê objetivamente na prática como que isso vai ser realizado. Beleza? Eu vou deixar aqui, se vocês quiserem também anotar e-mail, telefone para poder ligar, perturbar a gente, não tanto, mas podem perturbar um pouquinho, alguma dúvida rápida, assim. Tem as nossas redes sociais aí, né? A minha pessoal é a primeira, aí, TPQ, a minha profissional, que ainda está em manutenção, ainda estou construindo ela aos pouquinhos, a t.pq. E a da Gabi, fica aí embaixo também, a dela pessoal, Tainara Gabriela, do Instagram, e da empresa KBMK Produções, que vocês podem seguir lá, ter outras dicas, que aí vocês vão ver o que a gente está falando também, né? Qual é o projeto em outro lugar, o que foi o Boticário na Dança, o projeto Nave de Luz, o livro que a gente fez,
o espetáculo à margem, Romeu e Julieta, tem tudo lá, gente. Vai vendo lá que vocês vão, vai tudo Nesse sentido. ir retornando assim, na memória. Eu lembro que a Gabi falou disso. Então, tem também para vocês seguirem aí e ver um pouco mais do nosso trabalho. E fica também um espaço de rede social, de trocas a mais para a gente poder tirar dúvida. Tá bom? Então, nas próximas aulas é isso. Vai ser uma questão mais prática. Esperamos vocês. Um beijo gente, grande. obrigada, foi ótimo. E até a próxima. Até amanhã. Até amanhã.